Amados, nesse mês vamos conversar aí sobre o nosso Rei Jesus e vamos evocar aí um dos títulos, né, do nosso Rei, do Senhor Jesus, que é o Leão da tribo de Judá. Os títulos, eles representam algumas características das pessoas, né? Na maioria das vezes, quando a gente tem uma relação interpessoal, né, de afinidade, de amizade, os títulos eles vão ficando meio que, né, são dispensáveis. É mais fácil chamar o fulano, o ciclano, depois você faz o apelido ainda, né? O sujeito é Joaquim, você chama de Kim, né? Então os apelidos vão substituindo aí, porque afinal a informalidade demonstra aí o quanto as pessoas são próximas. E conforme as pessoas se conhecem, tanto nos meios acadêmicos ou em outros meios, os títulos eles são mais importantes, né? Por exemplo, um sujeito que faz teologia e é bacharel em teologia, e esse sujeito ele também é ordenado a ministro religioso, ele recebe um título, o título de reverendo, né? E tem muita gente que acha importante o título, né? Reverendo fulano de tal. Eu já vi, né, algumas pessoas, fulano, por favor, reverendo, né? Porque ele dá valor àquele título, né? Ou então o título acadêmico, né? O sujeito ele é doutor, né? O doutor fulano de tal, né? Inclusive o título doutor, ele tem todo um, né, que doutor é aquele que faz doutorado, né? Mas muita gente às vezes não tem o tal do doutorado, mas mesmo assim tem o reconhecimento de doutor, né? O sujeito é advogado, é o doutor, né? Doutor fulano de tal. Então, para muita gente os títulos são importantes e às vezes eles apresentam algumas credenciais da pessoa. E no caso de Jesus ele tem muitos títulos, né? Ele é o Filho do Homem, ele é o Cordeiro e ele é o Leão da tribo de Judá. Mas por que Jesus ele recebe esse título de leão? E aonde na Bíblia que aparece isso, né? Se a gente for ver textos como esse daqui, ó, de Gênesis, capítulo 49, versículo 8 a 12, nós vamos ver que essa é a primeira vez que uma referência de leão, né, é feita na Bíblia, se tratando de uma pessoa. Vou até ler esse texto para vocês. Esse texto, o Jacó tinha 12 filhos, e os 12 filhos são as 12 tribos que deram origem a Israel, e cada filho tinha um nome, né? E Benjamim, Simeão e outros nomes, e daí era comum na época, antes do pai morrer, ele chamar os filhos e proferir uma bênção. E essa bênção ela era muito mais do que só uma bênção, como a gente diz hoje, né? O pessoal de antigamente fazia muito isso, né? Chegava em casa do pai, da mãe, da avó, da tia. Benção, mãe. O que a pessoa falava? Deus te abençoe, meu filho. Hoje em dia não faz, pouca gente faz isso, né? Pouca gente faz isso hoje. Comigo mesmo nunca fizeram. Benção, pastor. Deus te abençoe. Nunca fizeram. Mas antigamente era muito comum isso, né? Benção, pai. Benção, mãe. Benção, tia. A benção, filho. Deus te abençoe. E só que essa benção não era essa bênção mais simples, era uma bênção mais complexa, que falava um pouco do caráter da pessoa também. Então esse texto aqui de Gênesis capítulo 49, verso 8, Gênesis 49, verso 8, a escritura diz assim, ó gente, Judá é o nome do rapaz, tá? É o nome do filho de Jacó. O Jacó, antes de morrer, pega cada filho e esse é o Judá. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho. Quando mata a sua vítima, ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro do rei, e os seus descendentes sempre governarão.
As nações lhe trarão presentes e os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho e lava a sua capa no vinho cor de sangue. A gente percebe que, amados, nessa bênção que o Jacó profere para o seu filho Judá, ele não só está falando do caráter do rapaz, que o Judá, que ele era um sujeito de liderança, um sujeito importante, mas ele também começa a profetizar a respeito de uma série de coisas que iriam acontecer. Ele, por exemplo, fala sobre que na família de Judá haverá um cetro de governo. De quem que ele está falando? Do Davi. O rei Davi é descendente de Judá, vem da tribo de Judá. Então, quando o Jacó chama o Judá, que era o filho dele, para proferir a sua bênção antes da morte, ele não só abençoa aquele rapaz, não só faz referência ao caráter leonino, ou seja, de liderança, de força, de altivez e também de guerra daquele rapaz, mas também profetiza a respeito do próprio rei Davi, que seria um rei muitíssimo importante da história de Israel, e de como esse rei também teria uma conexão, uma ligação com o próprio Jesus. Porque assim como Davi é descendente de Judá, Jesus é descendente de Davi. Aliás, Jesus ele tem uma ligação muito especial com a família de Judá. Por isso que quando Jesus ele recebe esse título, o leão da tribo de Judá, a primeira referência que nós temos é dessa profecia realizada lá em Gênesis capítulo 49. E nessa profecia nós já temos a referência que na família de Judá haveria um rei, o Davi, que na família de Judá haveria um cetro de governo, que na família de Judá haveria um leão que governaria todas as nações. Por isso, amados, que quando a gente pensa a respeito desse título de Jesus, o leão da tribo de Judá, não é só um título que é feito de forma aleatória, ou simplesmente porque é legal, ou porque faz referência a como Jesus ele é importante, como Jesus ele é grandioso, ele é forte, mas é uma profecia muito especial e que já denota, meus queridos, já denota esse caráter profundamente vitorioso, não só em Jesus, mas na própria família de Jesus. Porque quando Jacó chama Judá e profetiza a respeito do futuro, do rei, da liderança, ele também está dizendo aí que Jesus estava por vir, sairia daquela família e seria reverenciado como o leão da tribo de Judá. E é por isso que ele é o leão da tribo de Judá, porque ele é o vitorioso, ele é o vencedor, ele é aquele que estraçalha, que destrói, que vence todos os seus inimigos, e ele vem de uma família específica. Que família é essa? A família de Judá. Então, quando Jesus ele recebe esse título, leão da tribo de Judá, nós estamos aí encontrando de forma muito especial um fio condutor que está presente em toda a Escritura, desde Gênesis, quando Gênesis 49, quando Jesus é chamado pela primeira vez de leão, até o final, lá em Apocalipse, quando Jesus, no final de todas as coisas, quando ninguém é digno de abrir o livro, e o João, naquele choro todo, vendo que ninguém teria essa dignidade, o anjo então diz: eis que o leão da tribo de Judá. Esse leão é o único digno, capaz, pleno, para que este livro possa ser aberto. E leão, amados, não tem acordo com leão. A gente vai ver que na Bíblia, mais no Antigo Testamento, 82 vezes aparece a palavra leão. E eu fui pesquisar que tipo de leão que eles conheciam, porque a gente conhece o leão africano, né?
Quem assistiu aqui o Rei Leão? Né? Quem assistiu o Rei Leão? Eu não assisti o Rei Leão. Só assisti o Rei Leão raiz, né? Aquele da fita verde. Né? O pessoal das antigas aí que assistiu na fita verde, esse sim, são o raiz, né? Então, amados, quem assistiu o Rei Leão, tanto o da fita verde quanto esse agora mais pão com Nutella, ambos eles são leões africanos. Né? Tem uma característica africana, mas possivelmente o leão que os israelitas conheciam era um leão diferente, não era um leão tão bonitão, né? que nem o Simba, o Mufasa. Né? Era um leão mais que tinha uma juba mais mirradinha, tinha uma juba um pouco mais preta. Era um leão muito mais parecido, sabe com quem? Com o Scar. Era um leão mais parecido com o Scar do que com o Mufasa. Era esse o leão que eles conheciam. E em toda a Bíblia, eu até escrevi isso aqui. Né? Peraí, já passei ou não? Ah, não, tá aqui, né? Em toda a Bíblia. Opa, já corri lá para frente já. Vamos ver se volta aqui. Foi? Aí, ó, apareceu. Em toda a história profética, em toda a Bíblia, todas as vezes que aparece leão exatamente como esse sinônimo de força. Onde não tinha acordo, não existe acordos entre leões e entre homens. Quando tinha leão na história, havia um desfecho trágico. Quando tinha leão na história, não tinha como conversar com o leão. Né? O leão, em toda a história da humanidade, mas principalmente na Bíblia, o leão ele sempre aparece ou como sinônimo de castigo. Né? Muitas vezes Deus ele chama os inimigos de Israel de leões. Tem até alguns textos muito interessantes a respeito disso, mas também muitas vezes leão ele é reconhecido como esse sinônimo de força, de proteção, porque quando um leão decide fazer alguma coisa, ele faz. Então na Bíblia, toda hora a gente encontra isso, esse símbolo leonino, demonstrando aí a força, esse caráter altivo, esse caráter de completo domínio que o leão exerce sobre aquela região que ele habita. Porque você sabe que o leão ele é territorial, né? Ele tem aquela região ali que ele habita e ele é territorial. Observem esse texto aqui, muito legal, de Amós, capítulo 3, verso 8. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Deus. Quem não será impactado? Portanto, amados, o nosso leão da tribo de Judá, Jesus, ele é aquele que, como um leão, se dispõe a sair à frente do seu povo para defender o seu povo. Não existe possibilidade de que algo que não esteja de acordo com a vontade do leão aconteça na nossa vida, na nossa existência, na nossa família. Quando o leão, o Senhor Jesus, quando o leão da tribo de Judá decide sair em nossa defesa, não existe nenhum tipo de inimigo que possa se colocar diante dele. Porque o leão decidiu. Quando o pecado resolveu assediar a realidade humana, escravizar a realidade humana, fazer com que cada vez mais o ser humano se desconectasse do seu Criador e não vivesse a plenitude que Deus planejou para que nós vivêssemos, porque nós fomos feitos para viver em plenitude. Por que vocês acham que a gente sofre tanto com a morte? Por que vocês acham que a gente sofre tanto com as enfermidades? Porque nós não fomos feitos para isso, amados. O projeto original, o projeto lá no início, é para que nós vivêssemos de forma eterna. Para que nós, assim como Deus, pudéssemos gozar da eternidade diante dele. Mas a realidade do pecado trouxe a morte sobre o gênero humano. E essa morte, para nós, é sempre alienígena. É sempre muito complicada de se digerir.
Por isso que nós sofremos tanto, porque tanto nós não conseguimos entender a realidade da morte, como também nós não fomos feitos para morrer. E o pecado, a realidade do pecado, ela traz sobre nós exatamente essa maldição da morte. O pecado é morte, o pecado é separação entre nós e o nosso Deus. O pecado faz com que cada vez mais soframos essa vida desconectada do propósito do Criador. Então nós elegemos uma série de outros propósitos para nós vivermos. Então nós vivemos para que consigamos ganhar muito dinheiro, nós vivemos para que consigamos realizar os nossos sonhos, nós vivemos para que consigamos então ter os títulos que tanto gostaríamos de ter, mas tudo isso ainda assim não satisfaz a nossa realidade humana, porque lá no fundo, nós sabemos que falta alguma coisa. E quem poderia resolver esse problema? Só o leão. O leão da tribo de Judá rugiu, saiu do seu trono de glória, desceu até a realidade humana, enfrentou todas as hostes demoníacas, foi até o inferno, de acordo com o texto de 1 Pedro. Lá no inferno, ele vence o próprio diabo no seu próprio território. Por quê? Porque ele é o leão. Porque só ele é capaz de carregar na sua essência uma realidade divina e ao mesmo tempo uma realidade humana. Só o leão de Judá, foi capaz de vencer de uma forma tão avassaladora, vencer de uma forma tão brutal, a ponto de não haver nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, um ser espiritual ou não, que pode apontar o dedo para cada um de vocês e para mim e dizer que somos culpados de alguma coisa. Porque o leão da tribo de Judá, diz o texto de Colossenses, ele pegou o escrito de dívida que constava contra nós e que nos condenava ao inferno eterno. Esse escrito de dívida que nos condenava ao inferno eterno desde o nosso nascimento, porque lá no Salmo 51 diz que nascem os ímpios e se desencaminham desde a sua meninice. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa condenação, o leão da tribo de Judá, ele pagou de forma plena, completa, e não existe ninguém, ser humano, entes espirituais, entes celestiais do mal ou divinos, o próprio diabo, não existe nada, absolutamente nada que possa chegar no seu ouvido e dizer: você é um condenado. Você é um fracassado. O seu destino é o fracasso eterno. Ninguém pode fazer isso. E por quê? Por que ninguém pode fazer isso? Porque você é bom? Porque você conquistou alguma coisa? Porque você leu a Bíblia inteira de capa a capa? Porque você é uma pessoa incrível? Não! Isso só é possível porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, esse leão vencedor, ele foi até as últimas consequências, enfrentou todos os desafios, ele rugiu! E esse rugido fez com que todas as hostes espirituais do mal fugissem. E nós, de acordo com o texto de Amós, de Amós, capítulo 3, verso 8, nós fomos impactados. Por isso, amados, que não existe como ficarmos do mesmo jeito diante do leão. Outro dia, a Vivian foi para São Paulo e lá ela foi visitar o zoológico. E a turma fala muito, né, quando a gente vai para São Paulo, a primeira coisa que pergunta para a gente é: e aí, lá vocês têm muita onça? Né? Vocês veem onça na rua? Vocês veem jiboia? A turma acha que aqui é meio tipo floresta amazônica, né? Mas a gente vai ver esses bichos mais lá mesmo, né? Porque aqui é só quando você se embrenha para esses matos aí que eu acho que você vê, né? Às vezes, de vez em quando você vê umas cobras atropeladas aí na pista e tal.
umas capivaras, né? Uns bichos assim. Mas onça mesmo eu nunca vi por enquanto, né? Oi? Né? Tudo bem que tem umas mulheres bravas que parece onça aí, mas não é o caso, né? Não é o caso. Mas eu sei que a Vivian, ela foi lá para São Paulo e ela ficou impactada. Porque ela foi no zoológico, ela até me mandou a foto na hora. Ela chegou diante da jaula de um tigre, e o tigre é um bicho imponente, né? Tigre é um bicho bonito, tigre é até maior que o leão, né? E aquele tigre começou a olhar para ela com um carinho tão grande, como se ela fosse um tipo de um petisco, né? O próximo petisco do tigre. Sabe quando você olha para aquele frango assado, com aquele amor, né? Quando você olha para aquela pizza com aquele carinho, então era o mesmo olhar do tigre para com a Vivian. E ela me mandou a foto na hora, porque ela ficou impactada com aquilo, aquele animal brutal, olhando para ela com aquela imponência. Ela ficou impactada. E eu fico pensando, né, naqueles homens lá do ano 1200 a.C., eles caminhando pelos desertos da Palestina, do antigo Israel, quando de repente eles encontravam quem? Um leão. O que esses homens faziam? Não tem como ficar do mesmo jeito diante de um leão. Ninguém fica do mesmo jeito diante de um leão. Se você encontrar um cachorro bravo na rua, você já não fica do mesmo jeito? É ou não é? Quem aqui nunca encontrou um cão bravo e de repente aquele cachorro avançou em você e você já ficou todo, né, todo faceiro, todo medroso por causa daquele cachorro? Imagine um leão, então. Por isso, gente, não tem como ficar do mesmo jeito diante do leão. Ainda mais se for o leão da tribo de Judá. Porque o leão da tribo de Judá, ele veio para vencer em nosso lugar. O leão da tribo de Judá, ele veio para pagar a nossa dívida e nos livrar de toda a condenação. O leão da tribo de Judá, ele veio para que hoje nós pudéssemos respirar, aliviados, sem o peso da condenação eterna nos nossos ombros. O leão da tribo de Judá, ele veio para que hoje nós pudéssemos servir a Deus e servir ao próximo e amar até os nossos inimigos, com base nos dons e talentos que o leão conquistou para que nós hoje desenvolvêssemos. O leão da tribo de Judá, ele vem, amados, para nos encontrar e impactar de forma visceral, profunda, plena a nossa vida, a nossa existência. O leão da tribo de Judá nos chama para uma realidade profunda de transformação, para que jamais, absolutamente jamais, ficássemos do mesmo jeito em face de um ser tão glorioso como o leão da tribo de Judá. Quem é o leão? É Jesus. Ele é o leão. Ele é o leão que veio para vencer. Ele é o leão que veio para conquistar. Conquistar o quê? Você, a mim, nós, para nos conquistar. E para que nessa conquista nós jamais fôssemos as mesmas pessoas. Quem é o leão? O leão, amados, é exatamente essa figura, esse título. O leão é exatamente esse ser poderoso que vem para nos livrar da condenação eterna. E só um ser poderoso como o leão poderia fazer isso. É por isso que Jesus, ele recebe esse título. O C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, ele usa a figura do leão, o Aslan. E na figura do leão, nós encontramos a própria significação da pessoa de Cristo. O fato, amados, é que o C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, se você não assistiu esse filme, assista, é muito legal. E é um filme profundamente cristão, falando sobre o caráter divino de Jesus,
sobre o caráter conquistador de Jesus e sobre o caráter sacrificial de Jesus, porque o leão morre para que as pessoas tenham vida. E o último texto que fala sobre o leão é esse aqui, ó. O Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. No final de tudo, quando as cortinas da existência se fecham, lá no Apocalipse, só o leão é capaz de ler a história, abrir o livro eterno e realizar a sua última conquista. Portanto, amados, o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus, ele veio para nos conquistar. Ele veio para nos dar segurança. Você tem medo? Você tem medo do quê? Tem medo de ficar sozinho? Tem medo de ficar doente? Tem medo de ficar pobre? Eu não tenho medo de ficar pobre. Eu já sou pobre, né? Qual é o seu medo, né? Tem medo de assombração? Tem medo de alma, né, penada? Tem medo do inferno? Tem medo de perder a sua salvação? Tem medo do quê? Não tenha medo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor lança fora todo medo. E todas as vezes que você sentir medo de alguma coisa, lembre-se que você está na companhia do leão. Do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Todas as vezes que você sentir que um dardo inflamado das trevas, um dardo inflamado do inferno foi lançado contra a sua vida, não se esqueça, o leão da tribo de Judá está com você. Todas as vezes que você for abandonado por qualquer pessoa que exista nesse planeta, não importa quem seja, ainda que doa em você, não se esqueça, o leão da tribo de Judá é sua companhia fiel. Todas as vezes que você se sentir oprimido por qualquer situação espiritual ou humana, não importa qual seja, não se esqueça, o leão da tribo de Judá caminha ao seu lado. O leão da tribo de Judá é uma companhia eterna e fiel. E com ele, você não deve temer nada. Temer é uma coisa, ter medo é outra. Temer é quando você muda o seu comportamento porque você não quer enfrentar aquele desafio. Eu temo tão visceralmente alguma coisa que muda o meu comportamento. É que nem quando... Já contei essa história para vocês. Quando lá em casa alguém me diz, vá e mate a barata. Vá e mate a barata. O que significa isso? Que eu sou fortão e vou lá e não tenho medo da barata? Não. Porque não existe ser humano que não tenha uma barata voadora. Ainda que não seja aquele asco de vir para cima de você e você, né? Agora, eu tenho medo da barata, mas eu não temo ela. O medo faz com que eu sinta aquele negócio, aquele arrepio, aquela tristeza, aquela vontade de correr. Mas o que eu faço? Respiro fundo e vou com medo de tudo. Eu vou com medo de tudo. E vou com aquela chinela ali e dá-lhe chinelada na barata. É com medo de tudo, mas eu vou. Porque eu não temo. Porque eu sei que ainda que ela seja nojenta e voe para cima de mim, ela não vai fazer nada que vá tirar a minha vida, por exemplo. A não ser que eu infarte, com medo da barata. Fora isso, portanto, não tenha medo. Aliás, não tema. Você pode até ter medo. Você pode até ter medo. Pode até ter medo de alguma coisa, pode até ter medo das circunstâncias da vida, pode ter medo dos desafios que estão diante de você, pode ter medo de várias situações. Pode até ter medo, porque afinal você é humano. Mas que esse medo não mude você. Que esse medo não determine quem você é. Que esse medo não faça você se transformar num fujão, num covarde. Por quê? Porque o leão
da tribo de Judá está com você. Você crê? Amém? O leão está com você? Vamos orar então? O Ministério do Louvor pode vir aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações. Que sintamos, ó Pai, a companhia fiel do leão da tribo de Judá, sempre ao nosso lado. Companhia fiel, nos protegendo, conquistando. Companhia fiel, munindo do seu poder, nos livrando de todos os dardos do maligno. Companhia fiel, com a sua autoridade, expulsando todos aqueles que aborrecem a sua presença. Nós pedimos que Teu Santo Espírito, Pai, esteja aplicando esta palavra aos nossos corações, para que sejamos, Pai, encorajados pela figura do leão, para que sejamos, Pai, empoderados pela figura do leão, porque em nós mesmos não há poder algum, nem tampouco autoridade alguma, senão uma autoridade humana, rasa, falha, mas que a autoridade do leão da tribo de Judá, seja uma autoridade plena, sempre em nossas vidas, nos dando coragem, autoridade, intrepidez e condições de continuar a jornada. Em nome de Jesus, oramos agradecidos.